O que a gente tem aqui um drone húngaro entrou no espaço aéreo ucraniano. E isso pode parecer uma coisa inocente, mas vocês lembram que alguns dias atrás, algumas semanas atrás, na verdade, uma instalação americana, uma fábrica de eletrodomésticos americana aqui nessa região, foi atingida por mísseis russos. O pessoal está fazendo a ligação que poucos dias antes disso teve drones húngaros aqui também. E a suspeita é que a Hungria está abertamente ajudando a Rússia a localizar alvos aqui na Ucrânia, né? Não é uma coisa muito agradável no final das contas. Foi identificado o navio chinês que entrou aqui no porto de Sevastopol. Esse navio está sendo investigado agora porque parece que a gente tem informações de que a Rússia estaria ajudando a China de uma maneira mais direta, não tão isenta como vinha fazendo, né? A China estava ajudando economicamente a Rússia e vendendo equipamentos de uso duplo, que pode ser usado para guerra, mas pode ser usado para a vida civil também. Aparentemente a coisa está um pouco mais avançada do que isso. O eixo do mal está se unindo à China de forma mais certa, né? De forma mais precisa, o que é um problema sem dúvida alguma, né? Por outro lado, a situação econômica da Rússia está cada vez mais crítica e o pessoal já está com medo pelo Putin lá, né? Você sabe que a Rússia tem essa característica, né? O pessoal defendia Stalin, havia manifestações pró-Stalin nas ruas até a véspera da morte do Stalin. No dia seguinte, ninguém mais gostava do Stalin. Ele morreu, ninguém mais gostava dele. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Trança Rastafari na barba do Peter, Lirna Al-Sorna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje a gente teve um ataque russo aqui em várias posições aqui na Ucrânia, mas não tivemos ainda a descrição pelo exército ucraniano dos alvos atingidos, né? Então não sabemos exatamente quantos drones foram lançados pelos russos, quantos foram derrubados. Essa estatística eles fazem, mas tem dias que demoram um pouco mais a sair. Pois bem, os ucranianos, por sua vez, atingiram essa estação de bombeamento do gasoduto Kubishevsky-Tikhoretsky. Nessa região aqui, é bem longe mesmo da linha de frente, aqui nessa República Chuvashia, essa região aqui, esse oblast aqui na Rússia, né? Aqui, vocês sabem, Kazan tem uma série de refinarias aqui, tem uma série de elementos de refino e bombeamento, então mais um alvo da campanha ucraniana para dificultar a exportação russa de petróleo e combustíveis, né? Bom, vocês lembram que ontem a gente falou sobre esse trem aqui, que ali em Smolensk, o trem se acidentou, né? Acredita-se que tenha se acidentado, e daí pegou fogo, muita gasolina aqui, isso danificou o trem, danificou também a própria ferrovia. E, pois bem, agora a imprensa russa está dizendo que isso foi uma sabotagem, isso não foi um acidente. Segundo eles estão dizendo, a equipe do trem testemunhou que um caminhão deliberadamente entrou na frente do sinal controlado, no cruzamento de sinal ali, para causar o acidente, né? Então, de novo, eu não sei dizer se foi um acidente, porque pode ter sido o Dmitry, que estava bêbado, não viu o sinal e quis atravessar a linha de trem, né? Mas eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu. O pessoal está dizendo que teria sido uma sabotagem, isso daqui. Existe essa possibilidade? Sim, existe. A Ucrânia tem atacado, de fato, ferrovias russas, até para minar a logística russa ali naquela região. Então pode ter sido também uma sabotagem nisso daqui, né? Na linha de frente, os russos estão reclamando que os ucranianos estão usando um monte de tanques e os russos não conseguem fazer isso, né? Esse aqui é um blogger de um repórter militar russo, o Repórter Filatov é o nome do blogger, e ele está falando aqui vamos pegar a tradução aqui embaixo. Por semanas, os tanques das forças armadas ucranianas estão operando na direção de Pokrovsk, ali na região das Orelhas do Coelhinho, onde os russos estão cercados, né? E ele está chorando aqui porque os russos não conseguem operar com tanques na linha de frente, os ucranianos conseguem. E o que ele está reclamando? Porque não há comunicação entre equipes de tanques, drones e o comando na estrutura russa. Então, por que os russos não conseguem usar tanques? Porque rapidamente os ucranianos passam a informação para o comando o comando ucraniano usa uma equipe de drones para destruir aquele tanque. Então, ou seja, enquanto os russos não têm drones o suficiente para impedir que os ucranianos usem tanque, os ucranianos têm tanques o suficiente e têm drones o suficiente para impedir que os russos usem tanques, né?
E aí ele fala aqui como é que o tanque é uma coisa perigosa, né? Uma coisa muito forte se você consegue chegar com ele na linha de frente. Os russos não conseguem, os russos já estão com falta de tanque. Os ucranianos agora conseguem uma superioridade ali, é um dos motivos pelos quais os russos estão tão enrascados ali na área das orelhas do coelhinho, né? Bom, aqui tem mais reclamação aqui, ó. Um grupo de artilharia está reclamando aqui de uma das unidades, artilheiros, né? Artilheiros é quem opera obus e outros canhões da arma de artilharia nas Forças Armadas, né? Artilheiros estão tirando fósforo para ver quem vai em grupos de assalto. Tirar fósforo, você já viu isso, né? Você bota uns palitinhos e um é mais curto que os outros, aí cada um puxa um e quem tiver o curto é que tem que ir para a missão que é praticamente morte certa, né? E o cara está reclamando aqui, o próprio repórter Filatov também, que um artilheiro requer conhecimentos que você não desenvolve em 3 semanas, né? Ou seja, é um desperdício você pegar um artilheiro, um cara que está acostumado a usar obus e coisa e tal, que tem know-how para isso, e usar ele como infantaria para ir para a linha de frente, porque infantaria, tipicamente, você tem conhecimento também, tá? O cara da infantaria também tem que ter um treinamento próprio, mas o treinamento da artilharia é muito mais demorado, né? A pessoa tem que fazer contas, tem que usar uma série de sistemas. Enfim, e o pessoal está dizendo aqui, por que eles precisam ir nesses grupos de ataque em que acabam morrendo em grandes números, né? Precisa de pessoas, que tal a gente tirar um pouco do pessoal que está no quartel-general sentado atrás de mesas, né? Repare como é que começa a criar uma força, né? Os soldados russos ficando chateados com o comando russo lá em Moscou, né? E ainda tem mais, aqui depois teve a resposta disso daqui, ó, ele respondeu mais, adicionou mais informações nisso daqui, ó. Pois é, sobre os artilheiros, era uma bateria antitanque que lutava com grades e não sei o que lá, e que foi desmontada em maio de 2025, e quase todos eles foram transferidos para a infantaria. Então, ou seja, eles já não estavam numa unidade de artilharia, a unidade de artilharia deles foi desfeita e eles foram colocados na infantaria. Os primeiros rapazes foram transferidos durante o dia nesse ataque que foi feito. Na manhã da abordagem, na noite já estavam todos 200 ou 300. 200 ou 300. 200 é morto, 300 é ferido, né? E não tinha outra forma, não tinha outra saída. No final, encerrou com todos eles, cada um deles estava ou 200 ou 300. Nenhum deles se recusou a ir para a linha de frente. Nenhum deles reclamou de estar sendo usado como infantaria. Apenas nos prepararam apenas nos pediram para ter alguma preparação, né? E você está numa guerra há 3 anos agora, você já está preparado, manda ver, né? E bom, já estava todo mundo, morreu, quem não morreu ficou ferido. Então, essa é a situação lá na linha de frente russa e a revolta do pessoal ali, né? Bom, aqui tem justamente um caso de um tanque russo sendo destruído por um drone ucraniano, ilustrando o problema que o pessoal está falando, né? Os russos não conseguem usar tanques e blindados na linha de frente, eles são rapidamente destruídos pela enorme quantidade de drones que os ucranianos têm, enquanto os ucranianos ainda conseguem usar, olha que bonita a explosão, enquanto os ucranianos ainda conseguem usar de vez em quando um tanque na linha de frente, porque os russos não têm tantos drones assim, né? Bom, os mapas do Polé-Volant têm uma boa notícia e 2 más notícias. Então a boa notícia é que os ucranianos já limparam toda aquela área que tinha aqui em Sumy até aquela represa, né? Lembra que a gente estava falando sobre isso? Aqui em Sumy, nessa área aqui, essa represa que tem aqui, esse lago que tem aqui, né? Os russos estavam presos aqui, os ucranianos avançando, e a informação que a gente tem agora pelo Polé-Volant é que os ucranianos já chegaram aqui na represa, já tomaram toda a área aqui. Então essa é a boa notícia. A má notícia as 2 más notícias. Uma é aqui em Lima, mais uma vez os russos estão avançando aqui em direção a Yampil. E, de novo, se está antes desse rio Zerebets aqui, eu não me preocupo não. Mas não está muito claro para mim aqui nesse mapa do Polé-Volant se eles atravessaram o rio. Se eles atravessaram o rio, é preocupante, porque eles podem tomar Yampil e com isso deixar Lima, é muito preocupante a situação em Lima e também Siversk, tá? Porque Siversk ela é abastecida por essa linha de comunicação aqui que passa por Yampil e pela outra linha de comunicação que vem do sul aqui. Mas a principal é essa. Se os russos de fato tomarem Yampil, a situação em Siversk fica totalmente crítica aqui, né? Mas, de novo, pode ser que eles estejam ainda antes do rio. Se estiverem antes do rio, não tem grandes problemas para os ucranianos. Vamos aguardar os próximos dias, mas é uma notícia preocupante. Outra notícia preocupante é que tivemos mais alguns avanços aqui na região de Velika Novosilka.
os russos têm tentado avançar com muita força por aqui e parece que a defesa ucraniana aqui não está muito estruturada, de forma que os russos têm conseguido avançar. Pouquinha coisa, é verdade, muito pouco, mas têm conseguido avançar nessa direção aqui, né? Fora isso, nenhuma grande mudança na linha de frente. O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre os jatos russos que têm invadido o espaço aéreo da Europa, da OTAN, os drones ali na região da Dinamarca, a gente já falou sobre isso, e a gente tem também a novidade agora dos drones húngaros no território ucraniano, né? Bom, tá aqui, ó. Depois da Dinamarca, vários outros drones não identificados foram vistos agora sobre a Alemanha, né? E o pessoal tá sugerindo, a ideia é que tenha saído daquele navio russo que está ali na região, que estariam usando os drones, né? Isso pode ser usado para espionagem, é o mais provável. Eu não sei, tá? Como eu falei para vocês, aqueles drones que apareceram lá em Copenhague, que são drones com luzes vermelhas e verdes, isso não é muito usado para espionagem, porque isso é muito visível. Tipicamente os drones que são usados para espionagem, eles voam alto e não tem luz nenhuma, por motivos óbvios, né? Então, não sei, mas eles estão realmente preocupados com essa situação. Me parece mais coisa de algumas pessoas leigas usando drones. Isso pode ser, drones comerciais têm sim luz verde e amarela, é um mecanismo verde e vermelha, é um mecanismo de proteção, né, para você poder ver o seu drone à noite, também evitar que um drone bata no outro, que alguém não veja o drone, mas isso é típico de drones comerciais, drones civis, né? Bom, outra coisa que o pessoal está preocupado, a gente tem falado sobre uma movimentação muito grande na Europa. O Trump mandou um monte de aeronaves para lá, um monte de força militar para lá, e agora aqui a gente tem um alerta de que tem muitos aviões americanos ali na Alemanha e na Inglaterra e em outras regiões ali na região. Pode ser justamente o caso desses drones, o pessoal tentando entender de onde é que estão saindo esses drones, ou pode ser alguma coisa mais séria que está se percebendo ali, né? Muitos aviões militares realmente em movimento nesse momento na Europa. Agora, a grande novidade de ontem para hoje foi isso daqui, ó. Esse aqui é o trajeto de um drone ali na região da Hungria, tá bem na fronteira com a Ucrânia. Então você vê que o drone húngaro saiu aqui da Hungria, atravessou o território da Ucrânia. Isso aqui é uma distância muito grande, tá, gente? Isso aqui não é dronezinho Mavic pequenininho, não. Para andar essa distância toda aqui, isso é uma distância muito grande. Então isso aqui é um drone significativo. A gente não sabe exatamente que tipo de drone foi, mas aqui, ó. O Estado-Maior da Ucrânia confirmou que dois drones em trajetos separados voaram a partir da Hungria sobre a região de Zakarpattia, que é uma região da Ucrânia, né? Em altitudes diferentes aqui. Aqui tem um outro que também aqui, ó, próximo de Uzhgorod. Uzhgorod é uma cidade grande, tá? Então esse drone seria um drone húngaro voando aqui nessa região. Então a gente está falando aqui justamente aqui dessa região aqui, ó. A Hungria está aqui, Uzhgorod está aqui, essa cidade na fronteira com a Eslováquia, mas os drones teriam andado nessa região aqui e nessa região aqui. E, bom, ninguém sabe exatamente o que é, mas a informação do alto comando ucraniano é que teriam sido drones húngaros, né? E, bom, o Zelensky respondeu avisando que os militares ucranianos vão responder se provocações na fronteira húngara continuarem, né? Ele disse que drones de reconhecimento foram detectados e pediu uma revisão completa disso daí e adicionando que se eles reaparecerem, os militares tomarão a atitude apropriada para defender o país. Então, de novo, a Hungria, em princípio, não está em guerra com a Ucrânia, mas a Hungria tem um presidente que é amigo da Rússia e que não se pode descartar que eles estejam agindo por baixo dos panos para ajudar a Rússia, né? E lembra que nessa região aqui, há pouco tempo atrás, acho que foi nessa cidadezinha aqui, existe uma fábrica americana de eletrodomésticos que foi atingida por um míssil russo, né? E era uma fábrica de eletrodomésticos, mas pode ter sido, justamente como era uma instalação industrial muito grande, pode ter sido confundida com fábrica de armas ou alguma coisa assim, e justamente pode ter sido os húngaros que, andando com um dronezinho aqui, ordenaram o ataque russo nessa fábrica, né? E lembra, é uma fábrica americana, tá? É de propriedade de americanos. Então isso pode criar mais embaraço aqui para o Orbán lá na Hungria. O Trump já está pedindo para o Orbán parar de comprar gás russo. Isso aqui pode gerar mais problemas para o Orbán, né? Bom, alguns dias atrás eu falei para vocês sobre esse caso do navio chinês
que entrou aqui no Mar Negro, foi a Novorossiysk, foi a Kavkaz, portos russos, e depois desligou o transponder, mas que a gente sabe que depois disso ele foi até Sevastopol. Então é um navio chinês e a gente tem agora mais informações sobre ele aqui, ó. Depois da exposição da imprensa internacional, o navio chinês Heng Jiang 9, está aqui o número dele, que é um navio de container que foi em Sevastopol. Lembra, o porto de Sevastopol está sob sanções internacionais desde 2014, quando a Crimeia foi ilegalmente invadida pela Rússia e está temporariamente ocupada, né? Esse navio está agora estacionado próximo de Ambarli, já há uma semana parado. Ambarli é um porto na Turquia, então aqui, se você olhar aqui o Mar Negro, então esse navio saiu aqui de Sevastopol, passou aqui pelo primeiro estreito aqui da Turquia, em Istambul, e Ambarli é alguma coisa por aqui, uma cidadezinha por aqui, eu não vou saber exatamente onde é que é, mas é uma cidadezinha aqui no Mar de Mármara, nessa região aqui de Istambul, tá? É o nome do porto. Então, nessa região aqui que está o navio chinês parado por aqui, próximo de Istambul. A Ucrânia oficialmente acionou a China no que tange essa violação, né? Perguntou que porra é essa, o que é que vocês estão fazendo aqui, né? E vamos em breve ter uma resposta das autoridades chinesas do que aconteceu nessa história aqui. Só que parece que o envolvimento da China nessa guerra está ficando maior ainda, né? Segundo a RUSI, que é um think tank importante britânico, né, de guerra, publicou um documento secreto russo vazado de 800 páginas. Segundo esse arquivo, Moscou concordou em vender à China um monte de equipamento aéreo, drones principalmente, cursos de treinamentos e veículos anfíbios para apoiar uma eventual ataque contra Taiwan. O acordo total seria 210 milhões de dólares. Então, o que eles estão fazendo aqui, o que eles estão dizendo aqui, é que essa cooperação entre China e Rússia está indo muito além da China vender coisas, equipamentos de uso duplo, né? Aqueles equipamentos que podem ser usados por civis, mas também podem ser usados em guerra. Isso, em tese, é uma zona cinza nas sanções internacionais, né? Agora, se efetivamente há cooperação nacional entre China e Rússia, isso traz duas preocupações. Primeira coisa que é uma pena, a China foi para o lado errado, né? Segunda coisa que é mais difícil agora, a China, embora eu acredite que ela tenha o mesmo problema da Rússia no que tange aos militares, ou seja, o exército dela parece muito grande, parece muito forte, mas na prática, quando botar em solo mesmo para rodar, eu não sei se vai ter essa capacidade toda, não. Mas, de qualquer forma, é um exército, é uma força significativa, né? Enfim, é muito preocupante essa aderência da China com a Rússia. Talvez isso seja o nosso futuro. E o pior é que isso aumenta a chance do Brasil entrar nessa porcaria do lado errado também, né? Bom, na reunião que teve lá na ONU, o Zelensky pediu uma arma secreta para o Trump, que seria algo que pressionaria muito a Rússia, né? E segundo está dizendo o Telegraph, o que o Zelensky pediu ao Trump foram mísseis Tomahawk. Tomahawk é um míssil americano que foi desenvolvido na década de 80, já ainda na época da Guerra Fria, né, e tem uma capacidade muito boa, já foi usado várias vezes em batalha, é um míssil muito bom, é um míssil com alcance muito longo, né, alcance médio a longo alcance, e tem inclusive capacidade nuclear. Eu acredito, evidentemente, que esses mísseis para a Ucrânia não terão capacidade nuclear, né? É um míssil que pode ser usado como antinavio para derrubar um navio, destruir um navio. Assim ele foi usado, por exemplo, na Guerra das Malvinas, né, destruiu um navio argentino, e também pode ser usado como um míssil de cruzeiro em terra também. Normalmente, a maior parte dos Tomahawk é lançados a partir de submarino ou navio, mas ele tem também versões que são lançadas a partir de terra, né? Ou seja, você tem um trator ou um lançador específico que você coloca ali e ele lança esse míssil a partir de terra. Então, muito provavelmente é isso que o Zelensky está conversando com o Trump, o envio de alguns Tomahawk para a Ucrânia, né, com o respectivo lançador. Tem que ter um lançador. Esse míssil não é pequeno, não. Esse míssil é grande, tá? O Trump disse que está aberto a essa ideia com o secretário de Estado Marco Rubio, dizendo que a mudança dele em direção à Ucrânia deve ser vista como o mais positiva quanto possível, né? E também a gente tem a informação aqui que o Wall Street Journal, que o Trump disse ao Zelensky que ele está pronto a levantar restrições na Ucrânia usar armas de longo alcance americanas
para atingir a Rússia. É lógico que se a Ucrânia tiver mísseis Tomahawk, não faz sentido essa coisa. O míssil Tomahawk é para atingir coisas à distância mesmo, não faz sentido ficar proibido de usar, né? E oficiais ucranianos vão viajar até Washington na próxima semana para tentar conseguir essa aprovação final. Vamos torcer para isso, eu acho que vai ser uma coisa muito positiva. Bom, a inteligência americana está falando que a Rússia está rapidamente rumando para um colapso econômico e uma derrota no campo de batalha, disse o New York Post. Olha que coisa, hein? Isso aqui é um relatório de inteligência americano, né? E a inteligência americana é uma das estruturas mais informadas no mundo. A gente tem falado sobre isso. A questão econômica na Rússia é crítica e a situação na linha de frente não está tão boa assim, não. Ah, mas os russos estão avançando, os ucranianos estão perdendo terreno. É, porque isso é escolha dos ucranianos. A gente falou para vocês, a estratégia ucraniana foi essa, deixar os russos avançarem e ir matando eles em grandes quantidades e preservar a força ucraniana. Ah, mas morre ucraniano. É lógico que morre ucranianos, é uma guerra, né? Infelizmente morrem, né? Mas são muito menos do que os russos, né? E isso vai cobrar um preço da Rússia mais adiante. Aqui, olha só, esse aqui é um outro blogger militar russo falando aqui reclamando da incapacidade de recrutar novos soldados, né? Porque o número de voluntários recrutados para a operação militar especial teve um declínio moderado. Ainda estão conseguindo recrutar gente, mas cada vez menos gente, né? E estão tendo que aumentar o valor pago, né? Então, por exemplo, na região de Volgogrado, o pagamento para um voluntário passou de 400 mil rublos para 1 milhão de rublos. 400 mil rublos dá perto de 4 mil dólares e 1 milhão de rublos deve dar 10 mil dólares, né? Então, ou seja, o pessoal, a Rússia está precisando cada vez mais pagar mais caro para conseguir atrair gente a assinar como voluntário, né? E ele fala isso aqui sobre, mesmo com esse pagamento, com esse aumento de pagamento, o número de voluntários tem diminuído na guerra da Ucrânia, ou seja, os russos não conseguem mais atrair pessoas porque a situação econômica da Rússia está muito ruim, então o pessoal está com muito medo de fazer isso daí, né? Os pagamentos diretos também estão sendo substituídos pela ênfase em benefícios sociais para veteranos de combate e suas famílias. Então estão dizendo que se você for veterano de combate, você vai poder comprar uma casa com juros especial e não sei o que lá, seu filho pode ir para a universidade, só que a verdade é que isso se você sobreviver, né? Se você não sobreviver, não vai ter muita coisa disso daí, né? Enfim, o problema é sério lá na Rússia, porque, ao mesmo tempo, o Putin já foi forçado a aumentar impostos de novo, né, à medida que a guerra da Ucrânia está destruindo as finanças, né? Repara que eles estão aumentando, a gente falou sobre isso já, né? Aumentou o VAT deles lá de 20% para 22%, né? O que chega a ser uma ironia aqui para o Brasil, porque o nosso governo, que não está em guerra com ninguém, vai fazer um VAT de 36% aqui no Brasil, né? A proposta da lei de VAT aqui no Brasil, de unificar, acabar com o ICMS e coisa e tal, criar um VAT aqui no Brasil, 36%, o maior imposto do mundo. E não estamos em guerra com ninguém, né? Na verdade, estamos em guerra contra o socialismo aqui, e estamos perdendo essa guerra, esse é o problema. Mas, enfim, outra coisa que o pessoal está falando é a questão dos combustíveis, que está deixando cada vez mais os russos insatisfeitos por lá. Tem havido muita reclamação da falta de gasolina. E isso daqui também vai afetar o Brasil, né? Porque a Rússia está banindo todas as exportações de petróleo até o dia 31 de dezembro, e também a exportação de diesel e outros produtos acabados, né? Gasolina, diesel, etc., também será banida até o final do ano, né? Ou seja, isso é uma tentativa russa de abastecer o mercado interno que está sem gasolina, sem nada, né? Vamos ver se vai funcionar isso daí. E o pessoal está falando que essas reclamações todas contra o Putin, né? Mas você vê ao mesmo tempo que ainda tem as pesquisas de opinião lá na Rússia, todo mundo elogia o Putin, não que o Putin, que a Rússia tem que atacar e não sei o que lá. E aí o pessoal está lembrando aqui que até a véspera da morte do Stalin, né, qualquer um que você perguntasse na União Soviética, não, porque o Stalin é o pai das nações, que a cultura soviética é essa e não sei o que lá. No dia seguinte que o Stalin morreu, começaram a derrubar as estátuas do Stalin, o pessoal começou a desfazer todo esse culto à personalidade do Stalin, né? Ou seja, o Putin está arriscado chegar nesse nível mesmo, né? O Putin sabe que esse é o problema. Por isso que o Putin não pode acabar essa guerra. Porque ele sabe que no momento que ele enfraquecer um pouquinho, meu amigo, o povo russo se volta contra ele em instantes. É coisa muito rápida mesmo.
Bom, outra coisa curiosa, né? A Rússia tem insistido muito na narrativa de que a Ucrânia, na verdade, é um pedaço da Rússia que se separou e que o ucraniano é só uma corruptela, é russo corrompido e coisa e tal. E aí, esse rapaz aqui, que é da Mongólia, ele está falando que, na verdade, a Rússia, ela pertence à Mongólia, né? O russo, na verdade, não existe. É uma gíria mongol, né? É uma gíria tatar, búlgara tatar, né? Ucraniana búlgara tatar. Então o cara tá respondendo, porque a verdade é essa, né? A Rússia, ela Moscou surgiu como um protetorado da Horda Dourada, né? Da Golden Order lá dos mongóis, né? Para quem não sabe dessa história, os mongóis invadiram a região toda, eles chegaram muito perto da Europa. Toda a região onde hoje é a Rússia era controlada pelos mongóis, né? Pela chamada Horda Dourada dos mongóis, né? Mas aí esses mongóis fizeram um acordo com o Principado de Moscou e o Principado de Moscou podia se autogovernar durante o tempo, mas eram tipo vassalos dos mongóis, né? E depois os mongóis foram embora e aí o Principado de Moscou voltou a crescer, mas a cultura é basicamente mongol, né? Ele tem razão nesse aspecto. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.